Boa tarde e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos, como sempre, analisar os principais eventos e tendências que marcam os mercados e a economia nesta semana. Iremos falar sobre os números da inflação nos Estados Unidos que foram conhecidos ontem e depois sobre os últimos desenvolvimentos nos planos de vacinação, infelizmente neste caso de mais atrasos. Depois dos números e dos gráficos desta semana, o foco irá para o que esperar da época de resultados do primeiro trimestre e também dos dados do PIB da China, que vão ser divulgados esta sexta-feira e também são relativos aos primeiros 3 meses do ano. O nosso convidado de hoje é o Luís Bravo, Head of Investment Advisory do Bison Bank. Luís, bem-vindo ao programa novamente. Bom dia, obrigado. Nada. Luís, ontem ficamos a saber que a inflação homóloga nos Estados Unidos em março subiu para 2,6%, de 1,7% no mês anterior, enquanto a nível mensal os preços avançaram 0,6%, o ritmo mais rápido desde agosto de 2012. Apesar destes números, no entanto, terem superado ligeiramente as estimativas dos analistas, a reação dos mercados foram limitadas. Minha pergunta é a seguinte: será que Jerome Powell e companhia já disseram o suficiente para reconfortar os investidores sobre este tópico, ou é só uma questão de tempo até o problema se tornar mais sério? A questão da inflação vai ser um dos temas que nos vai acompanhar durante o ano, não é? De qualquer forma, isto está muito assente nas raízes dos programas de estímulos que os Estados Unidos têm vindo a impor, programas que esperam e que deverá possibilitar que a maior economia mundial consiga chegar a um nível de crescimento pré-Covid, provavelmente ainda durante a primeira metade do ano. E isso obviamente que tem consequências. Quando houve os primeiros sinais de sobreaquecimento, digamos assim, houve uma mensagem importante, que é aquela que eu julgo que por um lado os investidores estão a olhar bastante, que é o facto de a Reserva Federal ter dito claramente que estará com bastante mais paciência para gerir este delicado exercício de equilíbrio, que é manter estímulos para impor níveis de crescimento mais elevados para a economia, para recuperar mais rápido, até porque é um programa que aposta muito no crescimento de curto prazo, é um plano de estímulos imenso e que aposta muito no incentivo à procura de curto prazo. Há também uma taxa de vacinação, portanto, distribuição das vacinas muito elevada, o que significa que o efeito de recuperação mecânico da economia poderá começar mais rápido do que em outros locais do mundo. Isso, obviamente, vai trazer trouxe pressão sobre as yields, mas aquilo que tem sido a mensagem é, de facto, que haverá muito mais paciência para lidar com um determinado nível de inflação, que ainda assim é reduzido do que em outras alturas mais normais no passado. É provável que continue a acompanhar-nos este debate enquanto vamos assistindo à subida dos mercados e à subida das leituras de inflação. Também há um efeito de base de cálculo que vai ajudar bastante, que vai possibilitar que estas leituras sejam um pouco anómalas face àquilo que também é, se calhar, tradicional, e o tema mas virá muito provavelmente, esta é a minha visão, virá muito mais provavelmente mais para o final do ano, e há sempre a possibilidade de começar-se a falar mais portanto, na questão do tapering, portanto, de diminuição da expansão do balanço ou da manutenção do balanço da Reserva Federal, do que propriamente em subidas de taxas, que provavelmente será uma discussão mais para o final do ano ou para início de 2022, quando também for visível o quanto neste nível de crescimento dos preços será transferível para 2022 e estará expurgado do efeito base. Luís, estes números de inflação acabaram, de certa forma, por ser abafados pelas notícias sobre os problemas com a vacinação da Johnson & Johnson. Esta perseguição que Joe Biden tem feito a cumprir e exceder a sua promessa de vacinar 100 milhões e agora 200 milhões tem proporcionado aqui o rally nas bolsas, mas também tem os seus riscos, não é? No entanto, apesar deste percalço, os índices subiram. Será que os investidores ultrapassaram isto como um caso ocasional e que certamente irá ser resolvido de forma célere, ou estamos aqui numa situação em que qualquer coisa que aconteça de má não vai impedir o rally, mesmo que a questão da vacinação e da imunização não fique resolvida? Aquilo que nos foi pedido, a nós investidores,
por todas as grandes autoridades internacionais foi para confiarmos no processo, não é? Portanto, desde dezembro, vamos pôr aqui a data, mais ou menos 14 de dezembro, 15 de dezembro, que foi quando começaram a surgir os grandes planos de vacinação nas grandes economias mundiais. A grande mensagem que passou foi trust the process, confiem no processo de cooperação, no processo de vacinação, as coisas vão ocorrer, mesmo com alguns obstáculos pelo caminho. E aquilo que temos visto é que as economias, de facto, não tem sido um processo sem problemas, mas que as grandes economias mundiais, o mais provável é que cheguem até julho, com uma boa percentagem de população já com pelo menos uma toma de vacinas. Um processo não tem sido igual, a Europa tem ficado, por exemplo, muito mais para trás do que seria normal, tem cerca de 15% mais ou menos da população com uma toma de vacina, e os Estados Unidos aceleraram bastante. Portanto, os Estados Unidos terão neste momento com cerca de 36% da população com uma toma de vacina, e isso vai ter impacto, porque estes efeitos de base que nós temos falado, portanto, a maior parte de toda a recuperação vai estar também muito assente na recuperação da ciclicidade e, portanto, numa recuperação automática numa primeira fase. Não, apesar de haver estes atrasos, aquilo que continuo a ver é que, pelo menos nas economias que interessam economicamente, porque, obviamente, se formos olhar para os países mais pobres, e isso é um outro debate, como na América do Sul, como em África, que se calhar nem tem 1% da população vacinada, as economias que economicamente importam estão a manter um ritmo que lhes permitirá, provavelmente, nos próximos meses, de ter os tais 40%, 50% de vacinação que permitem uma recuperação significativamente das economias e o tal rebound económico que depois sustentará também os resultados no mercado, aliás, como nós de certeza que vamos falar hoje, tem a ver onde já se pode começar a tirar algumas ilações sobre a earning season. Luís, com esse pano de fundo, mas no entanto, como vimos ontem, cada vez que há alguma má notícia sobre a vacinação, seja os atrasos da AstraZeneca, agora neste caso da Janssen, sobre as quais havia muita expectativa, não é? Porque é uma vacina de uma dose, portanto era uma das novas apostas. O que acontece é que os investidores, é sintomático, os investidores apostam mais nas tecnológicas, que foram a estrela do ano passado. O Nasdaq ontem brilhou, enquanto os estoques mais cíclicos sofreram. Este é um equilíbrio que vamos continuar a ver nos próximos 5, 6 meses ainda? Há dois temas, eu acho que há dois temas muito importantes. Um deles que é mais sensível a isto que nós acabámos de falar, do processo de vacinação, que tem a ver com os setores mais cíclicos, que estão muito dependentes da tal retoma mecânica e depois de uma segunda fase, onde já está mais assente nos equilíbrios e desequilíbrios da procura, e daqui depois são as cicatrizes deixadas pelo Covid. E há outra que tem a ver com, provavelmente, aquilo que está a ser interpretado como uma revolução industrial pós-pandemia e onde as tecnológicas são ainda, digamos assim, o investimento mais seguro, ainda que, quando olhamos em termos de múltiplos, isto para explicar quem está lá em casa em termos de preço sobre aquilo que é o resultado líquido de cada dessas companhias, esteja ainda, possa ser considerado historicamente como um valor significativo. Aqui o que importa é que há uma combinação muito grande de estímulos de transformação, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, mas claramente neste momento com os Estados Unidos muito à frente, na China também. Há uma promessa, apesar de alguns receios relativamente à inflação, como falámos aqui no início, uma promessa de um longo período de taxas bastante baixas. Estamos sempre a falar ainda de um início de normalização monetária e isso confere muito conforto para os investidores e confere mais conforto quando falamos em setores que estão um pouco alavancados que os utilizam pouco, têm poucos custos financeiros, como é também os casos das tecnológicas, e depois há o tal ciclo de transformação digital. Há números que mostram que até 2030 teremos um enorme aumento de população que passará a consumir através de meios de pagamentos digitais, muito mais do que é feito até hoje, e que o gatilho, digamos assim, ou o catalisador para isso foi de facto estes 12 meses que tivemos em pandemia, onde houve uma aceleração enorme dos padrões de consumo por parte
por parte de todos os consumidores. Esses três grandes fatores podem ajudar muito a continuar a manter a performance dos setores tecnológicos, que podem estar a descontar mais do que simples inovação ou simples utilização tática mais de curto prazo, mas um ciclo muito maior, o chamado ciclo dos nativos digitais. Portanto, em 2030 teremos uma geração que estará praticamente pronta e só conheceu a utilização digital desde que nasceu. Muito bem, Luís, já vamos voltar a conversar contigo sobre dois temas que já referiste, a China e os resultados das cotadas, mas, entretanto, vamos aos números e gráficos da semana com o Marco. Força, Marco. Obrigado, Chico. A semana passada foi comportamento misto, nomeadamente as tecnológicas ganharam, mas não todas as tecnológicas. Houve aqui claramente uma correção dos semicondutores que têm tido uma prestação bastante superior em relação ao restante setor de tecnologia, mas a semana passada não, foi das grandes empresas. Aqui as blue chips do setor puxaram pelo mercado, enquanto que as financeiras e energéticas puxaram para baixo, portanto pressionaram em baixa. Já em relação à avaliação, o chamado book to value, neste caso o preço em relação ao valor da empresa contabilístico. Podemos ver que as tecnológicas são as que estão piores, portanto têm uma avaliação em bolsa muitíssimo superior àquela que teriam se fosse uma avaliação apenas e só em relação aos seus ativos, enquanto as financeiras e as energéticas têm aqui a melhor prestação nesse campo. Isto é uma forma de avaliação, é sempre subjetiva, mas podemos ver mesmo dentro das tecnológicas que a Google é daquelas que têm uma prestação bastante melhor, nomeadamente a par com o Facebook, enquanto que a Apple é que está mais valorizada. Em relação ao resto do mundo, o comportamento também foi misto, com aqui o Brasil bastante mais vermelho do que o restante setor. Destaque aqui para a Shopify com mais 7% de ganho, a Shopify continua a valorizar, enquanto o Mercado Livre teve um crescimento de 3%. Isto são aquelas empresas dentro do setor que teve uma expansão substancial pós-Covid. Em relação à semana passada, nos grandes mercados e nos setores, podemos ver que as small caps tiveram uma prestação pior do que as grandes empresas, como referi há pouco, e em relação aos mercados, a China e os mercados emergentes perderam valor, enquanto Wall Street e a Europa subiram. Já em relação a um ano para cá, podemos ver que o comportamento é manifestamente positivo em tudo o que é mercado, com o destaque das tecnológicas para os semicondutores, e em relação aos grandes mercados, Europa e Estados Unidos estão muito similares, enquanto que o Brasil é aquele que está pior em termos dos mercados desenvolvidos. Em relação aos gráficos, o S&P 500 continua nesta quebra deste canal superior que eu referi, é de esperar que venha aqui testar esta linha azul, vamos ver o que irá acontecer quando isso ocorrer. Em relação ao Nasdaq, continua a subir dentro daquele, depois deste padrão de Head and Shoulders invertido, como tínhamos referido aqui já há 1 e 2 semanas, tem mais algum espaço, mas já não muito espaço para subir e depois talvez uma correção. Em relação ao Brent, continua aqui a testar esta linha de quebra, que a conseguir aguentar, poderemos ver aqui valores novamente de 80 euros no Brent. Em relação à prata, também teve aqui um disparo o ano passado, pós-Covid, foi também um daqueles ativos que teve procura e agora está aqui a consolidar, vamos ver se irá partir os 30 dólares ou não. Por fim, o euro-dólar semanal, o principal par de moedas continua aqui a testar esta linha de quebra, que tal e qual como aconteceu com o S&P 500 e com o Nasdaq, neste caso está a testá-la para eventualmente vir até aos 1,38. Em caso inverso, poderíamos estar perante uma situação em que o principal par de moedas vai testar a paridade, ou revisitar a paridade. É tudo, Chico. Muito obrigado, Marco. Muita informação em pouco tempo, como sempre. Fascinante. Vamos agora passar para mais um número, é o meu número da semana, que é o 30,6%. Foi o disparo das exportações da China em fevereiro, face ao ano anterior. Voltamos à conversa com o Luís Bravo, do Bison Bank. Luís, esta pujança das exportações chinesas vai certamente contribuir para um disparo também no PIB da China no primeiro trimestre, que vai ser divulgado na sexta-feira. O que é que se espera para o trimestre? E já agora, sabemos que tens muito conhecimento desta área, o que é que se espera para o resto do ano também?
Bom, para já uma primeira mensagem para dizer que nós este ano vamos ter muita ilusão de estatística relacionada com os chamados base, com o efeito de base do ano passado. Portanto, isso é importante dizer, e no que diz respeito a uma economia como a chinesa é ainda mais relevante. Sobretudo porque é normalmente uma das economias, apesar da dimensão, onde existe sempre algum cuidado a ter quando lemos as estatísticas. A segunda questão tem a ver com o facto de nós considerarmos que a China foi, de todas as grandes economias, portanto, é uma grande economia exportadora, que por acaso também está nos seus objetivos, que anunciou dos seus planos quinquenais, criar uma menor dependência dessa economia externa, mas que se tornou na fábrica mundial ainda mais depois do que aconteceu, por causa que a maior parte do mundo teve que parar a sua logística, teve que criar condições de restrições de produção, que não vai continuar durante o ano, para ser consistente um pouco com aquela tese que falámos aqui há pouco, de que confiar no processo de cooperação também quer dizer que as outras partes do mundo vão começar a produzir e progressivamente vai retirar algum ímpeto este número que nós acabámos de assistir. Portanto, numa primeira leitura, sim, a China vai continuar a postar números bastante bons, fruto do facto de ter sido a primeira grande economia mundial que conseguiu ter um controle do novo número de infecções. Isso também explica um bocado a resistência que tem havido em termos de implementação de vacinas. A China não tem um nível de implementação de vacinas, distribuição de vacinas, como tem, por exemplo, os Estados Unidos, e que se deve também, em parte, a isso, ao facto de aparentemente ter a nova vacinação controlada, e, portanto, existe menos incentivo para implementar tão rápido como está a fazer neste momento o mundo ocidental. Portanto, vai ter esse ímpeto, vai haver muito enfoque na questão do plano quinquenal. Portanto, a estratégia para os próximos 5 anos da China, portanto, este será o primeiro ano, é normalmente um ano onde o foco ganha mais visibilidade e, portanto, vai com certeza ser um dos países que vai liderar a recuperação económica. Eu não me iria comprometer com projeções, porque a maior parte, nós no Bison não temos esse tipo de análise feita, mas aquilo que nós dizemos é que, relativamente a estas leituras das exportações, há de facto algum cuidado a ter, porque a maior parte destes números foram obtidos num momento em que todo o mundo teve que aplicar novas restrições, portanto, num trimestre onde isso teve que acontecer, e, portanto, é natural que se amenize durante o resto do ano, face ao facto também de nós esperarmos uma maior produção por parte do resto do mundo. Dito isto, é sem dúvida um dos mercados onde, olhando um bocadinho mais além de 2021, poderá valer a pena de ter alguma exposição, devidamente ponderada dentro das carteiras e de acordo com aquilo que é o perfil de todos os nossos clientes. É isso que nós temos feito, porque a história da China é um pouco mais larga do que isso, tem a ver com aquilo que é as metas a 5 anos de se poder transformar efetivamente numa economia desenvolvida. Portanto, quando olhamos para aquelas métricas mais simples do GDP per capita, estão muito próximos de o fazer. Obviamente que isso não é o único critério, mas é de facto um efeito importante a juntar ao efeito de liquidez proveniente do facto da China ter um peso muito maior hoje em dia dentro dos benchmarks tradicionais, portanto, aqueles índices de referência que os fundos depois utilizam e têm que investir para estar lá. Luís, por falar em recuperação, vamos ao último tema. A season do primeiro trimestre está a começar hoje com alguns bancos de investimento nos Estados Unidos. Que tendências é que podemos esperar para as cotadas nesta season? Subida de lucros, outlooks? Vamos ter aqui mais CEOs a arriscar previsões para o resto do ano e para os próximos anos? Em termos daquilo que é a época de resultados, vai haver algumas questões interessantes. Uma delas tem a ver com os setores cíclicos. Bem, aliás, voltando um bocadinho atrás, assim, há uma grande expectativa de que os números
aumentem por virtude de, no último trimestre ter já havido alguma abertura razoável do negócio. A questão é até que ponto é que essas expectativas que os analistas que estão a ser incorporadas na pré-season podem ser batidas, não é? O que é que pode haver aqui em termos de superação? E isso é um dos pontos. Outro é aquele que tu tocaste. Vai ser muito interessante ver as declarações para aquilo que será primeiro a forma como os custos estão a destruir valor na parte da oferta. Nós temos visto, obviamente, este nível de inflação, portanto, tem havido cicatrizes provenientes do Covid que têm a ver com custos ligados à logística, custos de produção que aumentaram e que ainda vão levar algum tempo a debelar. Portanto, isso é interessante ver no discurso de algumas empresas. Noutras delas mais cíclicas, tentar perceber até que ponto é que alguns múltiplos que nós vimos mais elevados por virtude da subida dos preços das commodities, de outros e de mercados que têm reaberto, que permitem que voltem a funcionar, até que ponto é que isso durante os próximos 2 trimestres, diria eu, como é que isso vai se refletir na ótica daquilo que é a estratégia das empresas e, por fim, também tentar perceber nos setores que vão levar mais tempo a recuperar, não é? Portanto, aqueles que são mais afetados, ou hard hit sectors da Covid, não é só temos aqui a restauração e o turismo à cabeça, mas há outros. Como é que eles estão a pensar contornar, em termos de estratégia, aquilo que ainda será provavelmente um ano e meio de dificuldades para voltarem a níveis de produção pré-Covid. Dito isto, penso que a época de resultados poderá acabar por ser um jogo de expectativas, porque já muito foi descontado, portanto há muito otimismo reinando face àquilo que é o voltar ao normal dentro do próximo trimestre. Portanto, para bater depois estas estimativas que os analistas já começaram a incorporar em algumas das suas estimativas, e muito delas também têm o tal efeito de base a distorcer o valor real, portanto, entre aquilo que é a ilusão criada pelos efeitos de base também nos earnings e a ilusão criada pelas expectativas do que pode ser até ao final do ano, pode ser muito interessante de acompanhar e, portanto, eu diria que o guidance vai ser provavelmente a mensagem mais importante. Os investidores vão tender a relevar provavelmente uma ou outra saída de números que não tenha batido uma exigência, digamos, de bater aquilo que é o consenso, porque o consenso também não é fácil de aferir numa altura destas. Claro. Luís, muito obrigado por mais uma participação no Mercados em Ação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu. Marco, vamos para a fase final do programa, o protagonista da semana. Qual é a tua escolha de hoje? Sim, esta semana é Anthony Tan, que é o CEO da Grab. A Grab é um estilo de uma Uber Eats ou de uma Glovo, mas que faz entrega de muitos outros serviços, e que esta semana conseguiu o maior acordo em termos de valor, 39 mil milhões de dólares, para se fundir com uma empresa que é denominado SPACs, que são fundos criados de propósito para investir em outras empresas, mas sem que as pessoas que investem saibam à partida em que é que se vai investir. Portanto, são os chamados cheques em branco. E a Grab vai entrar então em bolsa no Nasdaq, a fazer um IPO, e este é o maior acordo dentro deste nível. Muito obrigado, Marco, também. Chegamos assim ao final de Mercados em Ação desta semana. Agradeço a preferência dos nossos telespectadores e até para a semana.